E estamos recebendo aqui a visita de José Maria Santarém, é doutor em medicina pela Universidade de São Paulo, fisiatra e reumatologista pela Associação Médica Brasileira, consultor científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e diretor do Instituto Biodelta, além de coordenador do site acadêmico treinamentoresistido.com.br. Bom dia, Santarém, como vai? Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes, obrigado pelo convite. Bom, nós sabemos aqui que o senhor fez aqui o livro Musculação em Todas as Idades, comece a praticar antes que seu médico recomende, né? E a gente leu uma parte desse livro, e esse livro não é apenas para os profissionais da área da medicina, mas também para o público em geral, porque tem uma linguagem também fácil, né, acessível, e as pessoas também podem aprender muito com o seu livro. Eu queria que o senhor contasse um pouco, doutor Santarém, a respeito da importância da musculação, né, para a saúde de um modo geral. Mas a musculação suave, terapêutica, é esse o termo? Pode ser usado dessa forma. Um conceito importante é que qualquer atividade física, qualquer tipo de exercício, tem efeitos salutares, então são benéficos para o organismo. O detalhe é que nem todas as pessoas podem fazer qualquer tipo de exercício. Existe aí uma questão que transcende a preferência, o gosto pessoal. A gente passa pela questão das condições de saúde e de aptidão das pessoas. Existem exercícios que exigem muito mais saúde e aptidão do que outros. No caso da musculação, existem uma qualidade muito importante. Primeiro, é muito eficiente. E segundo, pode ser adaptada para qualquer situação de saúde ou de aptidão das pessoas. Assim, pessoas muito debilitadas podem fazer os exercícios com conforto e segurança. Perfeito. A gente estava falando dos exercícios. Eu estava lendo o seu livro aqui e lendo seus artigos. Por exemplo, nadar, caminhar, pedalar, são exercícios importantes, mas nem todos podem fazê-los, né? Como o senhor está falando da limitação da aptidão mesmo. A pessoa que também sofreu uma cirurgia ou tem algum problema, ou no ombro, ou no joelho, enfim, na perna, no pé, enfim, são vários os problemas, né? As dores que as pessoas sentem e não podem fazer esses exercícios, mas a musculação, qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade, por exemplo, não tem limite de idade? Só não pode fazer musculação quem não pode fazer nenhum tipo de exercício. Isso é uma situação muito rara, embora real. A maioria das vezes as pessoas podem fazer exercícios adaptados. E nesses casos a musculação é sempre não apenas possível, como o exercício ideal, porque permite as adaptações ideais. Um aspecto que é interessante comentar é que os exercícios em geral produzem os efeitos benéficos para a saúde. Mas os exercícios mais intensos são mais eficientes. Intensos são aqueles mais difíceis. Então, por exemplo, correr, pedalar, nadar, produzem efeitos muito importantes. Por outro lado, a segurança é menor nesses exercícios, porque as sobrecargas são maiores. Elevações grandes de frequência cardíaca, de pressão arterial, impactos, torções. No sentido contrário, os exercícios suaves, como por exemplo caminhar, eles são muito seguros, porque as sobrecargas são pequenas, mas eles são pouco eficientes. A musculação tem a eficiência dos exercícios intensos associado com a segurança dos exercícios suaves. Então, é isso que tem justificado cada vez mais estudos sobre os efeitos da musculação na saúde das pessoas, porque todos conseguem fazer com as devidas adaptações. Inclusive, o senhor tem um estudo e o senhor coloca aqui o percentual, não é isso? Entre outros trabalhos, né? Em um estudo com 44.452 homens, acompanhados por 12 anos, né? Mostrou que 1 hora de corrida por semana reduziu o risco de doença arterial coronariana em 42%, 1 hora de remo por semana em 18% e apenas meia hora por semana de musculação teve um efeito positivo em 23% dos pacientes. Então, até mais que o remo, né? Apenas meia hora. Esse é um dos estudos, por exemplo. Sim.
Sim, agora o senhor também desenvolveu estudos, né? Enfim, no seu instituto, o Instituto Biodelta, que inclusive recebe pós-graduandos também da USP, enfim, de universidades. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que a pessoa faz a musculação e o que acontece dentro do organismo. O que substância que a gente adquire com a musculação e por que é importante para o corpo inteiro? Bom, os exercícios em geral, mas isso inclui a musculação, tem muitos efeitos salutares, né? Então, o fortalecimento muscular, o fortalecimento dos ossos, são efeitos dos exercícios, mas a musculação é o mais eficiente, tanto para fortalecer músculos quanto para fortalecer os ossos. Mas, paralelamente, existem muitos outros efeitos, estímulos hormonais, estímulos metabólicos. Um dos efeitos interessantes dos exercícios, e que na musculação é muito proeminente, é a produção de substâncias anti-inflamatórias. Quando nós contraímos os músculos, nós produzimos remédio. Nós produzimos substâncias com efeito anti-inflamatório. É por isso que os exercícios ajudam na evolução das doenças inflamatórias crônicas. As pessoas podem reduzir até os medicamentos que usam, desde que façam os exercícios. O detalhe aí é que quando a pessoa tem uma doença crônica inflamatória, ela também tem limitação para a prática de exercícios. Pode ter dor articular, pode ter falta de ar. E na musculação, como eu já disse, nós conseguimos adaptar mesmo para essas situações. Então as pessoas conseguem ter esses benefícios de uma forma confortável e segura. Quer dizer, não existe, portanto, empecilho para que a pessoa faça a musculação tendo esses cuidados que o senhor está falando, né? Profissionais também habilitados. É importante também essa questão, né, professor? Porque, de repente, entra numa musculação que é aquela coisa desenfreada e tomam remédios, enfim, aí complica, né? Sem dúvida. Os profissionais da atividade física, eles cada vez mais estão sentindo a necessidade de conhecer doença. Eles não vão trabalhar com o tratamento das doenças. Quem faz isso na área da atividade física é o fisioterapeuta. Mas o educador físico precisa conhecer doenças. Por quê? Porque as pessoas que buscam academia têm doenças. São doenças das mais diversas origens, né? Dos mais diversos tipos. Mas o profissional precisa conhecer para poder adaptar o treinamento para a presença dessas doenças. Não só para não piorar, quer dizer, o objetivo é não piorar a doença e conseguir fazer o condicionamento físico. Paralelamente, a pessoa vai melhorar da doença, embora não seja um objetivo desse profissional o tratamento da doença. Perfeito. Então, e a musculação pode evitar cirurgias, por exemplo, em muitos casos? Com frequência. Vamos chamar, o fortalecimento muscular pode evitar muitas cirurgias na área ortopédica, né? Porque o fortalecimento muscular é vital para a estabilização das articulações. Muitas das dores que ocorrem nas articulações decorrem de instabilidade. Ou por fraqueza muscular, por falta de estímulos e tal, ou por desgastes das articulações. Que acontece ao longo do tempo, desgastes dos meniscos. Então, as articulações ficam instáveis. Na coluna vertebral, isso é bastante comum, o desgaste dos discos provoca instabilidade. E a instabilidade é a origem das dores. O fortalecimento muscular estabiliza as articulações. Então, o desgaste continua, mas a pessoa convive muito melhor com esses desgastes se tiver um bom preparo muscular. Perfeito. Agora a gente vai falar com uma pessoa que faz a musculação terapêutica, essa musculação suave. Ela está aqui no telefone, que é a Rose Nogueira, jornalista, que passou por um grave problema físico e vai nos relatar agora. Tudo bem, professor? Vamos lá. Tudo bem. Oi, Rose, bom dia. Bom dia, Maria Lu, bom dia. Me diga, qual que foi o seu caso, Rose Nogueira? Também teve problemas, né, no corpo e partiu aí para essa musculação terapêutica e resolveu pelo jeito? Conta o seu caso, Rose. Foi a melhor coisa que me aconteceu, e a pior foi a fratura de coluna que eu sofri faz 3 anos e meio e por osteoporose. Quando eu fiquei 6 meses
mais ou menos, sem andar, sem poder fazer quase nada. E aí fui voltando aos poucos. E quando eu passei a fazer a fisioterapia, eu sou paciente, sou aluna da clínica, sou paciente do Dr. Santarém na clínica, e queria cumprimentar ele e vocês aí também pela escolha, porque minha vida mudou. Eu mal andava e era tudo muito difícil, e quando eu cheguei na clínica, para você ter uma ideia, eu não empurrava num dos aparelhos que chama leg press, eu não empurrava 10 quilos com o pé, me queixava muito, assim, com a perna, cada perna. Hoje em dia eu empurro 80 em cada perna. E ando muito bem. E se eu não contar que eu tenho fratura de coluna, ninguém percebe. Olha só. Então, quer dizer, você está com a fratura, mas eu queria até que o doutor Santarém explicasse, né, um pouco. Como é que é isso? Diga, Rose, primeiro. Por osteoporose, não pude fazer cirurgia, aquela cirurgia mais moderna que existe agora, tem uma de resina, né, tem uma outra, não pude fazer cirurgia. E foi exatamente um especialista nessas microcirurgias do Dr. Pio que me recomendou a fisioterapia. E foi realmente, ele falou, eu não posso, não tenho como fazer a cirurgia, operar, é muito, muito, muito arriscado. E me mandou para a fisioterapia. Eu ando, faço tudo, e se eu não contar, ninguém percebe. Ah, olha só, você está falando fisioterapia, mas na realidade é musculação, não é isso, doutor Santarém, né? Exatamente, é que, como é que chama? A gente usa o termo popular, né? Exato, mas é musculação, né, doutor? Não, mas é correto, porque o exercício aplicado terapeuticamente é uma forma de fisioterapia. Chama-se mecanoterapia, é um ramo da fisioterapia. Perfeito. E então, casos assim como os da Rose, né? Quer dizer, a pessoa ficou travada, no caso, quantos meses mesmo, Rose? 6 meses. 6? 5 meses e meio. 5 meses e meio sem sair da cama. Fui andando aos poucos, muito devagarinho. Muito, era terrível. Tá certo. E aí, eu acho, quer dizer, faz 2 anos e pouco que eu estou fazendo a musculação. E olha, pareço outra pessoa, não uso mais o colete. Eu usava um colete com barbatanas bem grande assim, e sem ele eu tinha até medo de ficar em pé. Eu não uso mais. Como é que o senhor vê ouvindo esse relato, como é que o senhor se sente aí, doutor Santarém? Bem, esse relato da Rose, né, é ilustrativo do que ocorre com todos os profissionais e com todas as clínicas que trabalham com fortalecimento muscular. São efeitos atribuídos ao fortalecimento muscular. Então, nós trabalhamos com isso, não somos os únicos, né, apenas divulgamos isso, formamos profissionais, mas todos que trabalham nessa área têm esses relatos como grande estímulo para continuar nessa linha de trabalho, não é? É muito interessante. Só com a questão ainda relativa a termos, né? Sim. O termo musculação é um termo utilizado em academias, não é um termo técnico. A expressão mais correta, mais técnica, é exercício resistido. Exercício resistido. Isso, esse é o termo mais técnico, mais acadêmico, vamos dizer assim. Sim. E musculação é um termo popular, um termo de academia, mas que a gente usa, né, para as pessoas entenderem o que é que a gente está falando. Quando esse exercício é usado para tratamento de problemas físicos, de doenças em geral, caracteriza uma intervenção de fisioterapia que, como já disse, é chamada mecanoterapia. Perfeito. Rose Nogueira, muito obrigada pela sua participação. Um abraço para você. Parabéns pela escolha do tema e parabéns ao doutor Santarém. Tá certo, obrigada. Bom, doutor Santarém, agora vamos falar um pouquinho dessas dores, né? O pessoal tem dor no ombro, dor no joelho, dor no quadril. Enfim, essas pessoas, quem tem essas dores, como o senhor falou no início, né? É o desgaste também natural, né? Com o tempo, mas essas dores podem ser
podem desaparecer com a musculação? Depende do caso, como é que é? Bom, vamos falar das dores mais frequentes, né? Porque existem doenças que produzem dores que não são tão frequentes, mas que também se beneficiam dos exercícios. Mas vamos falar das dores mais frequentes. A maioria delas, seja na coluna ou nas articulações periféricas, decorrem de processos de desgaste do organismo. O termo técnico é processo degenerativo. É um termo que assusta um pouco, mas é usado. Então, são processos de desgaste que ocorrem com a passagem do tempo. Faz parte do processo de envelhecimento, desgaste das estruturas do organismo. O detalhe é que esse processo de envelhecimento começa muito antes da pessoa estar idosa. Com quantos anos? A pessoa na faixa dos 30 anos já pode apresentar esses processos de desgaste de forma importante e ter dores por conta disso. O determinante básico desses processos de desgaste é a condição genética de cada um. Algumas pessoas avançam na idade sem desgastes importantes e outros, como eu disse, na faixa dos 30 anos, já apresentam processos de desgaste importante. E o que é que acontece? A capacidade para realizar atividade física vai diminuindo. A pessoa começa a ter dores em situações que ela não tinha antes. Se ela pratica esportes, ela começa a ter dificuldade para praticar o seu esporte, porque os desgastes aparecem e vão evoluindo. Então é muito importante que para essas pessoas terem uma boa qualidade de vida, primeiro elas adaptem as suas atividades físicas. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer aquela atividade que ela gosta, que ela fazia antes, porque o organismo não ajuda mais. Mas com exercícios adequados, a pessoa consegue melhorar a condição funcional das suas articulações, da sua coluna e ter os esforços da vida diária de forma confortável. E com frequência até consegue praticar aquela modalidade que praticava antes, depois de um processo de fortalecimento muscular geral. Se vai ou não conseguir voltar para o seu esporte, são casos individual. Sim. Mas sempre a pessoa melhora, muitas vezes, ao nível de não ter mais dores. Tá certo. Professor, eu agradeço aqui a sua vinda aqui aos estúdios da Rádio Brasil Atual. Muito obrigada pela sua disposição. Foi um prazer, eu agradeço muito o convite, estou à disposição. Muito obrigada. Falamos aqui com José Maria Santarém, doutor em medicina pela Universidade de São Paulo, fisiatra e reumatologista pela Associação Médica Brasileira, consultor científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e diretor do Instituto Biodelta.